ABTV, a TV Sem Fronteiras. Estamos inaugurando a nova programação do ano de 2024 com muita honra, com muita alegria. Esse é o programa Ajuda Emocional. Eu estou aqui desde os primórdios da ABTV com muito orgulho, com muita satisfação, e coube a mim começar a programação de 2024. E em sendo o programa Ajuda Emocional, um programa que leva orientações para que você tenha uma vida plena e muito feliz, não poderia ser diferente. Então vamos começar o ano, essa nova temporada, falando sobre saúde. Saúde física, saúde mental, que é muito importante, porque se você não tem saúde física, você não tem saúde mental, você compromete a sua vida como um todo, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, em qualquer lugar que você estiver. Então, estamos aqui para falar hoje, o tema é saúde mental. Mas antes de falar de saúde mental, eu quero mostrar para vocês a definição do que é saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Segundo ela, saúde não é a ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico. Então, se eu estou triste, isso afeta o meu corpo. Se eu estou alegre, isso afeta meu corpo. Se eu estou com raiva, isso afeta o meu corpo. Por quê? As emoções fazem parte da vida. Todas as emoções que nós sentimos, elas têm uma função de nos proteger, né? De nos alertar, de nos avisar que tem alguma coisa errada acontecendo e que nós temos que nos proteger. Mas, muitas vezes, nós ficamos reféns das nossas emoções e essas emoções, ao longo do tempo, acabam provocando sintomas físicos. Por quê? Porque tudo o que você vive, tudo que você sente, tem uma bioquímica trabalhando aqui por trás. Então, se você mantém uma emoção forte por muito tempo, você está provocando um desequilíbrio bioquímico que a longo prazo vai trazer doenças físicas para o seu corpo. Olha que interessante, né? E a saúde mental, ela é determinada por fatores socioeconômicos, biológicos, psicológicos e ambientais. Antes da gente falar sobre isso, eu acabei não me apresentando. Estou tão empolgada para falar sobre saúde mental. Eu sou Olga Tessari, sou psicóloga. No final do ano passado eu completei 40 anos atuando ativamente nesta área, atendendo em consultório, trabalhando com grupos, fazendo palestras, cursos, levando saúde emocional, para empresas. E agora estou adentrando no campo das neurociências. Por quê? Porque a neurociência vem explicando muitas coisas que a gente não tinha como explicar. A gente observava, mas a gente não tinha a explicação científica. Hoje em dia nós temos. Então, hoje em dia eu posso afirmar, nós somos um todo. Então, tudo precisa estar em harmonia para que a gente possa ter saúde, tanto física quanto emocional. Claro que a saúde física depende de uma boa alimentação, depende de uma boa condição de vida, para que você possa satisfazer todas as suas necessidades básicas. Também, muitas vezes, tem fatores genéticos que interferem na saúde física e mental, mas aqui eu não vou falar sobre eles, eu vou falar mais sobre os fatores socioeconômicos, psicológicos e ambientais que colaboram para o desequilíbrio da nossa saúde mental e, consequentemente, com o passar do tempo, trazem uma série traz uma série de problemas de saúde, de doenças em geral. Então, em um outro programa eu ainda vou falar sobre as emoções em si, a raiva, a culpa, os medos, o estresse excessivo, a ansiedade, os ressentimentos, as mágoas. Tudo isso colabora para o desequilíbrio bioquímico do nosso organismo e para que a gente desenvolva doenças. Então, você quer se tornar uma pessoa saudável? Vamos começar a trabalhar os fatores que fazem com que você perca a sua saúde mental.
Então, um deles são as dificuldades financeiras. Por quê? Porque nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas e ficarmos em paz. Outra coisa que mexe muito com a saúde mental é a violação de direitos, o aumento da violência, as perdas repentinas que nós temos de pessoas que nós não esperávamos. Nós vimos muito isso acontecer na pandemia. Quantas pessoas queridas se foram por causa da Covid, pessoas que estavam saudáveis, pessoas que estavam felizes, né, no auge da sua vida, de repente perderam a vida por conta do Covid-19. Que mais? Condições de trabalho estressantes. É um lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então a gente não pode ter condições de trabalho estressantes. Por exemplo, tem feito muito calor. Então nós precisamos de um ambiente fresco para que nós possamos trabalhar. Não adianta você trabalhar dentro de uma fornalha, você não vai conseguir produzir. E isso afeta, isso gera emoções, gera raiva, gera mal-estar. E aí, a longo prazo, isso vai provocar um desequilíbrio na sua saúde mental. Então, é fundamental a gente entender, né, que muitos sintomas físicos que nós temos são causadas por um desequilíbrio na saúde mental. Por exemplo, dor de cabeça, dores musculares, problemas digestivos, palpitação, insônia, falta de ar, enjoo, sensação de aperto no peito, boca seca, tremores, tontura, problemas de memória, não lembro de mais nada hoje em dia, falta de concentração, que é uma coisa que eu ouço direto no consultório, refluxo, azia, aumento ou diminuição do apetite, desregulação do ciclo menstrual, manchas do corpo, alergias, tudo isso pode ser provocado por um desequilíbrio da saúde mental. E aí você vai tratar o físico, só que o médico chega para você e fala: você já foi fazer terapia? É importante. Não, mas isso não é emocional, isso é físico. Tudo bem, você está tendo problemas físicos, reações físicas a problemas emocionais mal digeridos, mal tratados, tá? Então, está na hora de você entender o seguinte, uma coisa que é importante. Primeiro, a gente procura o médico, para qualquer sintoma físico que a gente tem, a gente procura o médico para fazer uma avaliação. Por quê? Por exemplo, sintomas de infarto são muito semelhantes aos sintomas de uma crise de ansiedade. E aí a pessoa que está tendo a crise de ansiedade, o que ela fala? Eu estou tendo infarto. Aí ela corre para o pronto-socorro. Então, são dois problemas diferentes, infarto e crise de ansiedade, mas as reações físicas são as mesmas. Então, é importante sempre descartar qualquer problema físico. E se o médico disser para você, tá tudo bem, tá tudo ótimo, isso significa o quê? Que você precisa procurar um psicólogo para tratar o seu emocional, porque você não está lidando muito bem com as suas emoções e com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Aí você pode me perguntar, e aí, né? Como é que a gente mantém a saúde mental? Aí eu começo falando sobre um filósofo muito famoso, Jean-Paul Sartre, um filósofo francês. Ele diz assim: o inferno são os outros. O que ele quer dizer com isso? Porque os outros é que interferem na nossa vida, que atrapalham a nossa vida, que incomodam na nossa vida. E eles são um dos maiores fatores de estresse no nosso dia a dia. Sim, por incrível que pareça. Então, nós vivemos em sociedade. Uma coisa é você morar no meio do mato ou numa ilha deserta, uma ilha que não tem ninguém. Você está lá com você, está tudo bem. Você consegue manter o equilíbrio mental, o equilíbrio físico, enfim, está tudo bem. Mas basta chegar alguma pessoa ali, já o seu equilíbrio vai ser alterado. Por quê? Você vai encontrar pessoas diferentes de você, que pensam diferente, que se comportam de forma diferente, né? E nós não podemos esquecer de um detalhe: nós somos seres sociais. Tanto que, assim, ser um ermitão, morar longe de tudo e de todos, isso é exceção.
A grande maioria das pessoas gosta de estar com pessoas, de estar em grupos, de interagir, de conversar, de aprender com as diferenças, de brincar, de rir, enfim. Pessoas que ficam isoladas, nós vimos isso muito acontecer na pandemia. Tanta gente ficou isolada de todo mundo que todo mundo acabou tendo, em maior ou menor grau, um problema de saúde mental. Justamente por quê? Porque não exerceu essa parte natural do ser humano, que é ser social, estar com pessoas. E aí, se a gente partir do seguinte pressuposto, de que nós vivemos num país, o Brasil é o país mais diverso do mundo, multimiscigenado, tem pessoas de todas as cores, de todas as etnias e praticamente de todas as culturas do mundo habitando o nosso país. E veja, toda a sociedade, para ela conviver em harmonia, ela precisa seguir leis, precisa seguir regras, e nós temos que aprender a respeitá-las e segui-las para nós podermos viver em convivência com as pessoas. Só que veja, você traz pessoas de culturas completamente diferentes, visões de mundo completamente diferentes, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. E aí, essas pessoas chegam num país que infelizmente é o país do jeitinho ainda, onde cada um quer dar um jeitinho para se sair bem e dane-se todo mundo. Veja o que acontece. Muito estresse na convivência com as pessoas. É isso que acaba acontecendo, porque são pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você, que se comportam diferente de você. O que vai acontecer? Vai dar choque cultural entre as pessoas. E veja, diversidade, fala-se tanto em diversidade hoje em dia, Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com diferenças, sendo que as diferenças fazem parte de todos nós? Todos somos diferentes. Quem tem filhos gêmeos sabe disso muito bem. Um filho é diferente do outro, de personalidades diferentes. Então, diversidade deveria ser o quê? A convivência harmoniosa em um mesmo espaço de pessoas diferentes em relação à etnia, em relação à cor de pele, em relação à orientação sexual, à cultura, o gênero, a idade, a classe social e por aí vai. Mas o que é que nós vemos na prática, no nosso dia a dia, na convivência com pessoas diferentes? Brigas, confusões, conflitos, mortes. Ou seja, essa convivência social está gerando o maior grau de estresse da história da humanidade. Por quê? Porque você pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e o outro tem que pensar como você. Está errado. É aquela velha história, se todo mundo gostasse do azul, o que seria do amarelo, do vermelho, do verde? Então, existe nesse país uma diversidade étnica, biológica, social, linguística. Cada lugar do Brasil fala o português de uma forma diferente, tem um sotaque diferente, tem expressões idiomáticas típicas daquele lugar, pessoas com idades diferentes, com classes sociais diferentes, é tudo diferente, gente. Então, nós temos que aprender a conviver com o diferente. Para quê? Para manter a nossa saúde mental em primeiro lugar. Não é porque o outro é diferente que eu tenho que evitá-lo, ou eu tenho que isolá-lo, que eu tenho que marginalizá-lo. Não. E a gente vê isso aonde? No futebol, por exemplo. Fulano torce para o time A, cicrano torce para o time B. As torcidas se juntam e se matam entre si por causa de um time de futebol, gente. Para com isso. Olha que absurdo. Por que o outro não pode torcer para o time dele e eu não posso torcer para o meu time? Eu já vi casos de casais. O marido torce para um time e a esposa torce para o outro. Eles convivem super bem com isso. Por que ir para a rua e bater e brigar e arrumar confusão e matar a gente por causa de time? A gente vê isso também em religião, principalmente as religiões afro, são muito, muito marginalizadas. E por que não respeitar a religião da cultura afro?
existe a religião cristã, existe a religião budista, enfim, tem tantos tipos de religião. Por que brigar uns com os outros? Por que não promover o ecumenismo? Todas as religiões juntas lutando por um bem maior, que é a paz entre as pessoas, a boa convivência entre as pessoas. Política, nem vou falar de política, porque uns torcem para um, outros torcem para outro e se degladiam entre si. Para quê, gente? O político que está lá, ele tem que zelar pelo nosso bem comum. Político, os governantes são nossos zeladores, que cuidam das nossas coisas, da nossa convivência. Então, cuidam para que a gente possa ter um ambiente legal lá fora, ter praça, ter lugares para a gente poder dirigir sem buraco, enfim. Nós temos que escolher exatamente quem pode nos proporcionar isso, e não uma ideologia qualquer. A questão da sexualidade também, né? Poxa, o que você tem a ver com a sexualidade do outro? O outro está feliz com a sexualidade dele, você com a sua, e acabou. Não tem nada a ver. Você não vai transar com aquela pessoa, nem aquela pessoa vai transar com você. Então por que você tem que abominar? É moda. Tem muita gente que se veste cada um do seu jeito. Por que eu tenho que andar na moda? Por que eu não posso criar o meu estilo de moda? E por aí vai, gente. Estilo musical. Tem gosto para tudo. Tem gente que ama uma música X, tem gente que ama a música Y, só que o que a gente vê hoje em dia é o quê? Fulano gosta da música X, e aí ele bota num super mega volume para o bairro inteiro escutar a música que ele está escutando. Tá certo isso? E o respeito com o outro? Será que o outro gosta de ouvir a música que eu ouço? Por que ele é obrigado a ouvir a música que eu ouço? E eu também não posso botar em alto volume, porque eu não tenho que obrigar ninguém a ouvir a música que eu gosto, que de repente ninguém gosta, só eu, né? Então, é fundamental a gente começar a aprender que nós vivemos em sociedade. Tem uma frasezinha que eu ouço desde pequeno: o seu direito termina onde começa o do outro. Você precisa respeitar o outro para que o outro te respeite. É uma via de mão dupla. Então, se nós temos aqui pessoas de culturas diferentes, né, com pensamentos diferentes, nós temos que entrar numa coisa comum entre todos. Nós não podemos nos esquecer que nós somos seres humanos. Antes de sermos do país XYZ, nós todos somos seres humanos. E todos nós temos características em comum. Cada um viveu numa cultura diferente, numa religião diferente, mas nós somos seres humanos. Mas o que acontece? Você vive lá, hoje em dia, por exemplo, é muito comum as pessoas viverem naqueles condomínios gigantes, que tem clube, tem piscina, tem tudo, e nem sai pra rua. E aí, ele está acostumado com aquele povo que mora naquele condomínio, e lá fora do condomínio? Ai, é gente que eu não conheço. Você já viu essa história da pessoa que, de repente, ela é super fluente, ela fala bem, ela conversa com os amigos. Quando chega uma pessoa estranha, ela se fecha, fica toda tímida. Você deve conhecer gente assim. Isso acontece por quê? Porque aqui dentro tem uma programação que diz assim: tudo que é novo pode trazer sofrimento, pode ser um perigo. E aí o que a gente faz? A gente é novo, é diferente. O novo e o diferente a gente trata da mesma forma. Só que assim, antes de ser diferente essa pessoa, ela é um ser humano. Então por que eu não posso me aproximar dela para conhecê-la, para entendê-la melhor? Não é? Só que veja, o medo toma conta da gente, e aí a gente vê o medo, a pessoa, né, como uma ameaça, como um perigo, a gente se afasta, e aí a gente acaba se isolando em grupos, como eu falei, desse condomínio gigante, e aí o pessoal desse condomínio gigante faz bullying com quem não mora nesse condomínio, por exemplo, com o diferente. E aí, resolve o quê? Problemas e mais problemas. Só que nós esquecemos de um grande detalhe: o diferente colabora para o nosso crescimento como seres humanos. Por incrível que pareça, colabora. Por exemplo, se você cozinha em casa, você faz o cardápio, então tem dia da comida francesa, da comida italiana, da comida portuguesa, da comida japonesa. Veja, você aprecia a culinária de várias culturas diferentes. Você faz poupança
Para quê? Para poder viajar para fora do país, para conhecer uma cultura X, Y, Z. Aí você já tem planejado cada hora num país diferente. Pois é. Só que você esquece que praticamente todas essas culturas estão aqui no seu país. E muitas vezes você discrimina as pessoas que pensam diferente de você, que se comportam diferente. Aí eu pergunto, você já imaginou, por exemplo, se você discriminasse, você como brasileiro, só comesse comidas brasileiras e nunca mais comesse nenhuma comida italiana, portuguesa, francesa e por aí vai? Nossa, seu cardápio seria pobre, né? Pois é. Por que não estarmos abertos para conhecermos melhor as pessoas, ao invés de vê-las como nossas inimigas? Porque parece assim, quem eu conheço é meu amigo, quem eu não conheço é meu inimigo. Ou quem pensa diferente de mim é meu inimigo. Isso acaba com a saúde mental de qualquer pessoa. Gera um estresse absurdo. Então, o que está faltando hoje em dia? Empatia. O que é empatia? É uma capacidade psicológica que todos nós temos. As crianças têm muito mais até do que os adultos. Então, nós somos capazes de sentirmos na pele o que a pessoa está sentindo, naquela situação que ela está vivendo. Quantas vezes você está vendo um filme e você chora quando você vê uma cena? Você está sendo empático, você está sofrendo junto, você está sentindo a mesma coisa. Então, empatia é quando você tenta compreender as emoções e os sentimentos do outro, quando você busca experimentar o que essa pessoa sente. É colocar-se no lugar do outro, né? Entendendo seus problemas, seus anseios, seus valores, suas crenças. Então, veja, para de julgar as pessoas que são diferentes de você. Para de discriminar as pessoas que são diferentes de você. Seja por o que for. Cor de cabelo, cor de pele, forma de falar, não importa. Todos somos seres humanos. E todos nós queremos viver em paz. Então, os grandes conflitos que acontecem no dia a dia são porque as pessoas pensam diferente de você. Elas acham, né? Como eu disse agora há pouco, nós vivemos no país do jeitinho, onde cada um quer transformar a lei de acordo com o seu bel prazer. Só que veja, certo ou errado é o que dizem as leis. E ponto final. A lei falou. Ah, mas eu não concordo com essa lei. Tudo bem, então vai lá falar com a Câmara de Deputados, vai lá falar com os senadores para eles mudarem a lei. Mas enquanto for lei, é a lei que rege a nossa sociedade, a organização da nossa sociedade. Então para de achar que porque você tem dinheiro você tem privilégios, que porque você é amigo de não sei quem, você pode botar o som até a hora que você quiser. Não pode. Respeite o outro. Coloque-se no lugar do outro, e entenda, conheça, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente conhece melhor as pessoas, sejam elas quais forem, independente da quantidade de dinheiro que elas têm no bolso, ou independente do cargo. Então, por exemplo, numa empresa, todos os funcionários são importantes, desde a faxineira, a mulher que faz o cafezinho, até o presidente da empresa. Todas as pessoas são importantes, todas as pessoas são seres humanos que estão ali trabalhando de acordo com aquilo que elas sabem fazer ou podem fazer para ganhar o seu dinheirinho, para sustentar a sua família. Então não importa se ela mora na favela, se ela mora lá no Morumbi, né, se ela mora numa casa alugada, numa casa própria, se ela tem carro, se ela não tem carro, se o carro do ano, se o carro é velho, importa o ser humano. É isso que está faltando, é isso que tem causado o aumento de problemas de saúde mental. É tanta gente sofrendo com ansiedade porque dentro de casa era tudo legal. A hora que você sai para o mundo lá fora, o mundo é diferente, o mundo é cheio de não. E a gente precisa aprender a lidar com esse não. A gente precisa aprender a lidar, né, com o estresse do dia a dia que acontece, com calma, com raciocínio, entendendo o que é que está acontecendo, buscando entender cada pessoa, conhecer. Isso é diversidade, gente. É muito legal quando você reúne pessoas diferentes no mesmo ambiente, troca-se muita coisa, aprende-se muita coisa,
Por que você não pode fazer isso? Olhar para o ser humano. Ai, fulano me fechou. Ai, eu vou lá atrás dele e brigar com ele. Para quê? Você acha que ele fez de propósito? Ah, eu acho. Baseado em quê? Você não é juiz? Você não é guarda? Você não viu o que ele fez? Por que ele te fechou? O que aconteceu? De repente ele foi desviar de um animalzinho? De repente tinha um buraco enorme ali. Aconteceu comigo. Essa semana. Tinha um buraco bem na minha frente. Eu tive que desviar e eu quase bati no carro da frente. Eu fui proteger o meu bem e eu quase provoquei um acidente. O cara me xingou. Tá certo ele me xingar. Eu tava fazendo a coisa errada. Mas aí tem muita gente que é xingada, fica irritada e vai atrás e surgem aquelas brigas horrorosas de trânsito. Então, gente, eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu tô vendo que o nosso tempo está chegando ao final. Então eu quero que vocês parem nesse momento e reflitam. A vida é tão curta, nós estamos aqui para sermos felizes. Por que nós não podemos nos abraçar e nos conhecer mutuamente uns aos outros? Por que nós não podemos valorizar o trabalho daquela pessoa que está varrendo a sua casa? Graças a ela, sua casa está varrida, está limpinha. Você tem que agradecer essa pessoa. Ah, mas eu pago para ela. E daí? Ela está executando um trabalho. Então ela tem que ser paga por isso. E por aí vai. É a mesma coisa você no seu trabalho. Você recebe o seu salário porque você está executando o seu trabalho. E cada um dentro das suas possibilidades, daquilo que pôde fazer, de acordo com a vida que teve. Então nós não podemos julgar, gente. Nós não somos juízes. Você quer julgar alguém? Vai fazer um curso de direito, vai fazer um concurso para juiz, aí sim você pode julgar. Mas no dia a dia não tem como julgar. Por quê? Porque nunca a gente para pensar qual é a intenção das pessoas. Às vezes as pessoas fazem bobagens conosco e ao invés da gente entender o que fez ela fazer isso, a gente só fica na conclusão. Então, por exemplo, você liga a televisão, esse fulano é um ladrão. Você tem o conceito de que o fulano é ladrão. Mas você não viu antes. Por que ele virou ladrão? O que aconteceu com ele? Por que ele não seguiu uma vida legal como nós? Claro, se ele está fazendo coisa errada, de acordo com as leis, ele tem que ser punido, sim. Sim, tem que ser punido. E tem que pagar por tudo aquilo que ele fez de errado, porque afinal, nós vivemos em sociedade. E uma sociedade harmônica é onde as pessoas não dão jeitinho, elas seguem as leis. E se elas não estão felizes com as leis, elas transformam as leis para o seu benefício coletivo. Não é lei para uma pessoa, para o amiguinho, para o vizinho, para não sei quem, é para todos. É o bem comum. Por quê? Porque nós gostamos de estar com pessoas. E estar com pessoas felizes faz bem para a nossa saúde mental. Então, se todo mundo está bem, todo mundo está feliz, eu vou ter que arrumar outro trabalho, porque eu não vou mais precisar trabalhar como psicóloga para resolver conflitos e problemas das pessoas. Então, para encerrar, eu quero dizer que saúde mental é um estado de bem-estar, onde o indivíduo realiza todas as suas capacidades, supera o estresse normal do dia a dia, trabalha de forma produtiva e frutífera e contribui de alguma forma para a sua comunidade. Vamos contribuir para a comunidade, vamos abraçar o diferente e vamos ser amigos de todo mundo, certo? Um grande abraço para vocês. O programa Ajuda Emocional retorna na próxima segunda-feira do mês. Fiquem atentos para um novo tema que vem por aí. Um grande abraço e obrigada, pessoal. Tchau!